Voltamos então aqui para nossa segunda aula e, como eu tinha dito no finalzinho da última aula, isso aqui a gente ia para a parte mais prática ali de como utilizar as fórmulas, né? Eu fiz uma planilhazinha aqui bem básica, só com meio que simulando um banco de dados de verdade, para vocês terem já ir se habituando ao formato. Mas basicamente todo sistema vem meio que nesse formato aí, beleza? E que é normalmente o nome do cliente, nome do fornecedor, alguma coisa assim do tipo. Pode até ter mais colunas, mas não vai fugir muito desse padrão. Aí aqui, deixa eu só colocar para aparecer a barra de fórmula, que daí você vai conseguir ler sem estar aparecendo aqui. Barra de forma. Provavelmente o teu também vai estar. Seu Excel vai estar igual tá o meu aqui, para não confundir. Aqui, data da venda, por exemplo, do produto. A do lado, data de vencimento. A do lado, data de emissão, normalmente nota fiscal, alguma coisa assim, ou data. Fugiu o nome aqui, mas tem sistema que coloca a data que foi incluído no sistema, o pedido da venda ou o pagamento de alguma coisa. Aqui o item que foi vendido, aqui a categoria do item e aqui o valor. Aqui a gente vai colocar em prática um pouquinho de cada coisa que eu ensinei ali na aula passada sobre formatação. Começando pelo tamanho das células. Às vezes a pessoa pega um banco de dados que tem lá, sei lá, 30 colunas, que daí tem data de vencimento, nome do fornecedor, CNPJ, telefone, um monte de coisa, e tá tudo assim embolado. Daí a pessoa vai uma por uma lá, vendo o que é. Para agilizar, é só você selecionar todas as colunas e dar um clique bem na linha que fica entre as duas colunas. Se dá um clique, ele já formata para o tamanho que está o maior texto, né? O maior texto, o maior número aí. Então, ajuda bem aí, facilita bem. Então, trazendo em prática nossa aula passada, o que a gente viu lá? Com a parte de formatação, eu acho sempre legal deixar já no formato que você vai precisar, para não confundir. Às vezes você puxar de alguma outra fórmula, ele já puxa o formato junto. Por exemplo, eu vou somar tudo isso daqui. Se está no formato só de número, é um número, não sei o que esse número é. Pode ser quantidade, pode ser qualquer outra coisa. Se eu coloco ele como aqui, ó, quando eu coloco aqui, eu coloco no formato contábil, eu posso clicar aqui, escolher, mas clicando aqui ele já bota no formato contábil. Quando eu somo, ele já vai dar em reais, beleza? Então você pega a coluna valor, já seleciona ela, coloca no formato contábil. Pode ver até que o texto deu uma jogadinha para o meio, porque ele virou contábil. Você bota no geral aqui de novo, ele já volta a ser um texto. Então, centralizei aqui, eu posso colocar ele no canto, no outro, alto, baixo. Então, fica a critério visual aí seu que você costuma usar. Nessa aula aqui eu não vou focar muito em como vai estar esse preenchimento aqui. A gente vai preenchendo isso daqui conforme for o decorrer das outras aulas e a gente vai preenchendo para usar os dados dela, tá? Porque normalmente esses dados aqui já vêm todos preenchidos ou deveriam vir pelo menos todos preenchidos já do sistema. Só para quesito de fórmula aqui, né? Como inserir a fórmula. Então a gente vai começar só pelos valores mesmo, tá? Primeiramente, toda fórmula no Excel, independente de qual seja, você começa sempre com o igual. Começou com igual, ele identifica. É fórmula que vai ter ali. Então, tanto é que se eu tentar escrever alguma coisa aqui, ele vai dar erro. Porque ele vai falar, isso não é uma fórmula e não é um número. Então, ele dá erro ali. Então, eu posso colocar uma fórmula, eu posso colocar, eu quero saber quanto que é esse mais esse. Eu clico nos dois aqui, dou um Enter, ele somou, beleza? Só que foi só clicando ali. Mas agora vamos trazer aqui como que é uma fórmula. Tem várias formas que a gente pode usar. Eu vou até anotar algumas que a gente normalmente usa. É o soma, subtotal,
soma C, soma Cs, deixa eu ver mais algum, concatenar. Eu acho que são as fórmulas aí para manuseio de banco de dados. Eu acho que as principais que a gente usa aí são normalmente essas daqui. Não foge muito outras fórmulas não. Talvez algum caso específico, mas no geral são essas daqui, tá? Então, começando aqui embaixo, ó. Vamos fazer nessa linha aqui, eu quero saber o total de tudo esse banco de dados meu aqui. Para eu saber o total, eu tenho que fazer uma soma. E até o Excel ele é bem sugestivo com as suas fórmulas, tá? Ele é bem sugestivo e ele dá a sugestão também. Então, se você escrever soma, ele já até sugere ali, ó. Soma de todos os números no intervalo de célula. Então, eu dou 2 cliques. Eu não sei se apareceu por causa que eu estou transmitindo a tela aqui, mas ele abre uma caixinha. Eu até sugiro que você abra o seu Excel aí e vai fazendo junto comigo. Pausa o vídeo, preenche aí nome, data, preenche igualzinho, vai fazendo junto comigo que vai ajudar muito você nesse aprendizado aí, você ir fazendo, pausa o vídeo, daí dá play, assiste eu fazendo, daí vai lá, faz você, daí volta no vídeo. Não precisa fazer idêntico não, tipo, João do Pé de Feijão não precisa, Paulo da Motoca, Moisés do Mar, não precisa colocar igualzinho não, coloca do teu jeito aí que vai se identificar. Mas voltando aqui então, não sei se apareceu, mas ele aparece uma caixinha de texto aqui embaixo, aparecendo a sugestão de fórmula, e quando eu aperto um Tab, ele já completa aqui, ó, quero essa fórmula aqui, soma, e ele já abre o parênteses para a gente fazer o que eu quero que a fórmula faça. Se eu selecionar o intervalo todo, ele já vai somar o intervalo todo. Mas vamos supor que eu quero que soma esses valores aqui e talvez tenha aqui uma outra lista com mais valores que eu quero que ele soma. Eu dou um ponto e vírgula e seleciono, por exemplo, os outros valores que eu quero que ele soma aqui. Então, você sempre coloca em ponto e vírgula para mudar a seleção, né, acrescentar uma seleção nova, e 2 pontos, que ele até fez sozinho, aí você pode ver aqui no gráfico, quando eu seleciono um monte de lugar, ele vai falar, ó, é da célula G2 até a G15. Então esses 2 pontos aqui, nada mais do que quer dizer do que um até. Então, cuidado aí na hora de você colocar as fórmulas, para saber diferenciar os 2 pontos do ponto e vírgula. Ponto e vírgula é para eu separar a seleção. Eu quero do G2 até o G15, eu boto ponto e vírgula. E eu quero do M2 até o M15. Por exemplo, ó, beleza, fechei o parênteses, ele vai fazer a soma dos dois. Como não é o caso aqui, não tem nada, eu só fecho o parênteses aqui. Pronto, ele deu a somatória total aqui do que a gente quer. Beleza? Agora vou dar um subtotal aqui para vocês entenderem o que significa, o que ajuda o subtotal, tá? Vou criar mais uma linha aqui. Quando eu clico com o botão direito e coloco para inserir a linha, quando eu clico aqui na linha, né, ele vai criar sempre uma acima, beleza? Então, criou uma acima. Agora eu vou fazer o subtotal daquilo ali, tá? Subtotal. Agora ele vai abrir uma caixinha de texto. O que eu quero? Subtotal, eu quero a média, eu quero que ele conta a quantidade de número, tal. O que eu quero? Eu quero que ele soma, que é o número 9. Eu posso clicar ou digitar o número 9, beleza, aperto o ponto e vírgula. Agora ele fala para mim selecionar quais são os números que eu quero que ele soma. São os mesmos ali que a gente tinha somado antes. Fecho parênteses. É isso que eu quero aqui. Você fala, nossa, mas é a mesma coisa do soma, o subtotal? Aí eu vou explicar para você qual que é a diferença dos dois, beleza? Para isso, antes, eu vou só colocar a categoria aqui como exemplo. Vou colocar aqui então que a categoria é roupa. Aqui eu vou colocar que é roupa. Aqui eu vou colocar que é acessório. O de baixo aqui eu vou colocar acessório. Aqui eu vou colocar que é sapato. Só para dar o exemplo, beleza? Mas
pode preencher tudo aí. Aí, não sei se você lembra da aula passada, eu falei sobre o filtro. Eu quero filtrar, por exemplo, só o Pedro aqui. Vamos ver quanto que o Pedro comprou. Então, vamos aqui, ó, clicar na página inicial, classificar e filtrar, onde tem um funilzinho aí. Se for de outro ano, o seu Excel vai estar o desenho do filtro. E clico aqui, filtro. Ele já incluiu em todos o cabeçalho meu ali. Então, beleza, já incluiu o filtro ali, para deixar mais visual. Dou 2 cliques aqui, ele já ajusta de novo para caber tudo na célula. E agora a gente vai ver a diferença do subtotal, beleza? Ó, eu quero ver só o que o Pedro comprou. Quando eu coloco só o que o Pedro comprou, não sei se você viu ali, ele sumiu o total. E se aparecer o total, caso o teu filtro acabar incluindo ali o total, ele vai aparecer o valor que era da soma total lá. Já o subtotal não. O subtotal ele entra junto com o filtro. Então, por exemplo, eu quero saber só o que o Pedro comprou. Ele comprou 750, 450, 600 reais. E essa soma aí dá 1.750. Agora eu quero saber o que o Moisés do Mar comprou. Olha, comprou 750. Aí por que eu incluí a categoria? O ideal seria eu ter incluído em tudo ali, mas eu posso, por exemplo, saber quanto que o Moisés comprou de sapato. Eu venho aqui na categoria, seleciono só sapato. Moisés comprou 250 reais de sapato. Parece meio bobinho, mas quando eu tiro o filtro aqui, ele já volta na tabela, na planilha ali normal, como é o original, tá? Então não se preocupe em incluir o filtro, fala, nossa, perdi o dado, que ele não está aparecendo mais. E ele parece bobinho, mas se você pega um banco de dados aí, aonde pega um histórico lá de, por exemplo, janeiro de 2019, hoje a gente está gravando dia 1º de junho de 2020, você pega lá uma loja que tem um movimento médio aí, ela vai ter milhares de linhas aí, talvez. Então, para saber quanto o Pedro gastou em roupa, talvez ali até a data, quero filtrar por data, ajuda muito você a ter esse valor aí, beleza? Então, até para critério de quando a gente for fazer o nosso, por exemplo, o DRE, nesse curso aqui no decorrer, eu vou montar uma DRE. Quando a gente for montar lá, isso daqui vai servir até para a gente conferir, pô, a fórmula tá puxando certo, talvez tenha um escrito aqui no banco de dados que não está puxando lá na DRE e ele acaba não somando, então a gente consegue até conferir. Por isso que todos os bancos de dados meus sempre deixam um subtotal aqui em cima do valor para fazer essa pesquisa ali, beleza? Para fazer esse confrontamento depois com o resultado. Agora vamos sobre o soma C, que é a próxima fórmula aqui, vou ensinar como você usa ele, tá? Sempre começa igual, agora a fórmula que eu quero. Soma C. Do 2 cliques aqui na fórmula, ele já vai até abrir o parênteses e vai falar ali, ó, você tem que ter o intervalo, depois ponto e vírgula, o critério e depois o que eu não consegui ler ali porque sumiu, mas aí você vai identificar certinho, ó. Vou fazer aqui. O intervalo que eu quero que ele soma é esse, que são os valores totais, beleza? E qual que é o critério de soma? Porque, como eu disse que era bem intuitivo, eu quero que ele soma se, então eu quero que ele soma se for roupa. Quero que ele soma se for roupa. Depois ele pede o intervalo da soma. Eu fiz até o contrário, que eu não consegui ler na hora. O primeiro é o intervalo do critério. Ele vai onde que você quer que ele pesquisa a roupa. Eu quero que ele pesquise até embaixo aqui, ó, que é a coluna de categoria. Quero que ele pesquise da primeira categoria que tem ali até o final. E qual que é o intervalo que eu quero que ele vai somar? Depois que eu coloquei o ponto e vírgula ali, é só selecionar o intervalo que eu quero que ele soma. Fecha o parênteses. Beleza, ele somou tudo que tem roupa. Esse é para que serve o soma C.
Se até eu selecionar aqui, ó, eu não quero que ele soma o que tem roupa, quero que ele soma o que é acessório. Dou Enter, ele já puxou o que é só acessório. Então, ele consegue dar essa soma com base em critério. Eu quero que ele soma se for alguma coisa. Eu quero que ele soma se... Posso até mudar aqui também, ó. Eu quero que ele soma se for os nomes. Quero que o critério seja os nomes. Eu quero que ele soma só se for o Paulo da Motoca, por exemplo. Vamos ver o Paulo da Motoca aqui, ó. Somou tudo do Paulo da Motoca, dá 2050. Beleza? Então, serve para isso o soma C. O subtotal já foi, soma C, soma Cs. É a mesma coisa que soma C, só muda que ele tem mais critério. Então, por exemplo, eu quero que ele soma se for o Paulo da Motoca e se for roupa. Eu quero saber quanto o Paulo da Motoca gastou com roupa. É quase a mesma coisa do filtro, só muda que o filtro, por exemplo, para você fazer um relatório, ó, vamos ver quanto cada cliente gastou em roupa. Você não vai colocar lá na apresentação, ó, vou filtrar aqui, beleza, filtrei. Agora vou mostrar o do Paulo da Motoca. Vamos mudar o filtro aqui. Já puxa um relatório todo ali no final, que nem a gente vai fazendo para vocês darem uma olhada, tá? Aqui é só para você entender como funciona cada fórmula dessa. Então, só vamos fazer aqui o soma Cs. Soma Cs. Dou tab, ele abriu parênteses ali. Então, qual que é o intervalo de soma? Esse já pede para você incluir o intervalo da soma primeiro. O intervalo da soma é todos esses valores aqui, dou um ponto e vírgula. Agora, qual que é o primeiro critério, o intervalo que está o primeiro critério que eu quero? Eu quero que o primeiro critério meu seja o nome dele. Então, selecionei toda a base de nomes que eu tenho ali, dou um ponto e vírgula. E qual que é esse nome que eu quero que ele soma? Eu quero que ele soma do Pedro. Beleza, ponto e vírgula. Agora, qual que é o intervalo do segundo critério que eu quero? Porque eu quero que seja o Pedro e quero que ele seja de alguma categoria. Eu quero que ele seja de alguma categoria, então seleciono toda ali a coluna de categoria. Dou ponto e vírgula, beleza. Agora, qual categoria que eu quero? Ó, quero que seja a categoria acessório. Eu quero que ele soma só o que o Pedro comprou de acessório, beleza? Fecha parênteses. Eu poderia até incluir mais, tá? Ele dá a sugestão de você colocar critério 3, 4, 5, você pode colocar quantos critérios você quiser. Mas normalmente a gente usa aí 2 a 5 aí no máximo, porque senão fica muito filtro até e normalmente é interessante só alguns critérios, né? Não tantos assim. Beleza, fechei o parênteses. Ó, gastou 0. Pedro não gastou em acessório. O único acessório que tem aqui na planilha é o acessório, esses dois aqui, que é o Paulo e Juarez. Ou seja, o Pedro não gastou com acessório, só com roupa ali. Beleza? Agora vamos para a fórmula concatenar. Essa fórmula é um pouquinho mais complexa de se fazer, mas até o entendimento de como usar, mas conforme a gente vai fazendo lá a DRE, a gente vai entender um pouco mais, beleza? A fórmula concatenar, a gente dá o igual, começa a escrever, ele já até sugere aqui, ou você pode escrever, beleza. O que a fórmula concatenar faz? Ele junta textos, então pode até ser número tal, mas ele junta informações que contém nas células, beleza? E eu vou dar um exemplo aqui, eu quero que ele junta o texto, nome, aí ó, cliquei esse texto, dou ponto e vírgula, eu quero que ele selecione junta outro texto. Eu quero que ele junte o texto, data da venda. Aí fechei o parênteses aqui. Quando eu der o Enter, ele vai juntar exatamente como está ali. Tanto é que ele vai ficar nome e data da venda. O nome e o data vai estar junto, não vai ter o espaço junto. Ele vai puxar exatamente como está nos dois textos ali. Ó, nome e data da venda. Mas você fala, putz, eu quero que ele junta, por exemplo, um exemplo onde você pode usar isso daí até, se for interessante. Eu tenho uma coluna de nome e o outro de sobrenome. Eu quero juntar tudo que ele fique só um nome e sobrenome junto. Mas você fala, poxa, ficou nome e data ali junto sem espaço nenhum.
Então, entre o nome e o data aqui, o que eu faço? Dou um ponto e vírgula aqui para eu acrescentar alguma coisa no meio. E eu quero que ele tenha um espaço. Só que no Excel, tudo que for fórmula e você querer um texto no meio, você tem que colocar uma aspas. Colocou aspas, ele vai identificar que é texto. Então eu quero que ele dê um espaço e fecha aspas. Então ele vai identificar que tem um texto que é um espaço no meio ali do nome da data. Aqui, ó, deixou ali. Então se eu tivesse aqui, por exemplo, o nome João e aqui pé de feijão, vou dar o um exemplo aqui até, ó. Vou tirar aqui o nome aqui, João, deixar só o João, aliás, e colocar o pé de feijão aqui como se fosse uma coluna com relação ao sobrenome. E aqui eu quero que ele dê só o nome e sobrenome junto, sem estar separado ali. Talvez eu precise para alguma coisa aí, tá? Traz para a sua realidade do seu uso aí do dia a dia, tá? Ó, igual, concatenar. Qual texto que eu quero que ele coloque primeiro? João, ponto e vírgula, aí eu quero o espaço entre eles. Eu abro aspas, dou o espaço, fecho aspas, ele já incluiu o espaço entre os nomes, os textos ali, né? Dou ponto e vírgula para selecionar o próximo texto, que é o do pé de feijão aí, que é o que eu quero que ele junte aí depois. Fecho parênteses, dou enter e já colocou aqui. João do pé de feijão. Até, se você ver aqui, dá para ver que ele colocou 2 espaços, porque eu incluí espaço aqui e aqui, ó, provavelmente algum deles aqui tem um espaço. Ó, aqui tá com espaço. Apaguei o espaço que tinha, ele juntou ali certinho. Beleza? Esse vídeo foi um pouquinho mais longo, mas eu acho que foi bem introdutório para quem nunca mexeu no Excel, para quem nunca fez uma fórmula, ou para quem nunca usou essas fórmulas aqui. Ajudou um pouquinho a entender como que elas funcionam, o que elas fazem. Aí na prática a gente vai entender como usar elas de forma eficiente ali, né? Porque até parece bobo esse João no pé de feijão aqui, mas mais para frente vocês vão entender, porque eu vou trazer bem para a realidade que os sistemas dão por exemplo, dão as datas aqui, o Excel não reconhece como data, dependendo do sistema que gerou o relatório, aí você tem que acabar juntando ali o dia e depois juntar um mês, depois o ano para transformar em data, para o Excel reconhecer em data, e assim, fica uma emboleira só, dependendo do sistema aí. Então vai ajudar pra caramba. E eu acho que é isso, então na próxima aula a gente vai começar a já usar essa planilha aqui um pouquinho mais preenchida, vou preencher ela toda aqui pra gente brincar um pouco mais com ela, para começar a gerar lá um relatóriozinho. Vou bolar aqui um relatóriozinho pra gente fazer, beleza? Então você vai fazendo junto, não deixa de fazer junto, acompanha para poder fazer. Só escutar às vezes não vai pegar, ainda mais que é bem prático, né? Eu vou abrir aí para dúvidas e questionamentos e sugestões e qualquer coisa que você quiser falar aí, Elisângela, fala aí para nós. O que você ficou com dúvida, alguma coisa aí? Não, na verdade, eu ia falar que na hora que você coloca aspas lá, se era espaço mesmo, porque abria a caixinha e aí não dava para ver se era um espaço mesmo ou se era só, não sei, underline, alguma coisa assim. Mas Não, aí depois eu vi que era só um espaço mesmo. sim, é espaço. Até, por exemplo, data. Eu vou juntar alguma data, eu coloco aspas, aí eu vou puxar o dia ali e o mês. Eu coloco o dia ali, depois eu coloco aspas, a barrinha, daí eu fecho aspas e depois ele junta o dia, a barra e depois o mês. Então, assim, o que você colocar no meio da aspa, ele vai colocar lá. A aspa não aparece, só o que está entre a aspa ali que você colocou. Se eu quiser, por exemplo, colocar. É, se eu quiser escrever alguma coisa ali, tipo escrever João, eu quero colocar Pedro no meio. Então, coloco aspa, Pedro e coloco depois fecho aspa, ponto e vírgula e seleciono o que eu quero que selecione aí, ou então só fecha ali mesmo, ele vai colocar João, Pedro. Então, é bem prático por causa disso. Ele junta texto mesmo e até qualquer fórmula
que tiver no Excel, que você se deparar e você quer que ele traga um texto para você, em vez de resultado, às vezes ele dá pau, porque que nem eu mostrei aqui para vocês. Se eu colocar um texto no meio aqui da soma, ele vai dar pau, porque não reconhece como número. Tem várias outras formas que acontece isso. Então, você coloca aspa, ele reconhece como é um texto, então eu vou mandar o texto. Mais alguma coisa? Não, no mais tudo certo. Então, Só treinar fechou. agora. Agora é treinar. Então, abre o Excel teu aí, faz uma planilha igual essa daqui, vamos testando aí. Beleza? Então, até a próxima aula. Não sei com que frequência vai ser postada essas aulas, vai ser uma sequência de todo dia ou uma vez por semana, mas acompanha aí, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber. E é isso aí, beleza? Valeu!